Pronto, pessoal. Então, vê. No bloco passado foi um bloco tenso, não foi? Mas ainda bem que tu pode repetir. Qualquer coisa tu olha de novo o bloco, vai devagarzinho, vai dando pausa, filosofa, volta, não é isso? Porque no bloco passado a gente misturou atos, poderes e controles, né? Pode ser que tenha te dado um surto, tu tenha comido um pacote de biscoito treloso inteiro, não é isso? De tanta ansiedade com o bloco passado. Mas vamos devagarzinho para poder ir somando as informações. Eu tinha te perguntado no final do bloco passado o seguinte, ó. O administrador, em relação aos seus próprios atos, sempre pode analisar o mérito, aí por partes. Analisar o mérito é analisar a escolha. Então, nem sempre o administrador, em relação ao ato dele, pode analisar o mérito. Por quê? Porque nem todo ato que ele praticar vai existir liberdade de escolha. Aí foi aí que a gente acabou nesse esquema daqui, ó. Volta comigo. Vindo para cá, pro esquema, a gente viu o seguinte, ó. Todo e qualquer ato tem controle de legalidade, mas só existe controle de mérito quando existe liberdade de escolha, ou seja, só existe controle de mérito em atos discricionários e não em atos vinculados. Aí vê só o raciocínio aqui, ó, deixa eu voltar. A gente já fez esse esquema inicial e perceba o seguinte, ó, controle interno e controle externo. Controle interno, controle externo. Aí o controle interno pode ser de legalidade e pode ser de mérito. Olha o que eu quero somar agora com vocês. Se o controle é de legalidade, pode ser tanto controle em relação a um ato vinculado, como pode vir a ser um controle em relação ao ato discricionário. Estão percebendo? Porque controle de legalidade é controlar para ver se o ato foi feito de acordo com a lei. E esse controle existe tanto no ato vinculado quanto no ato discricionário. Vou baixar, ó. Ó o controle externo aqui, ó. O controle externo, ele não pode ser de legalidade? Pode, professora. Então, se é de legalidade, pode ser que de forma externa eu estou controlando um ato vinculado, ou pode ser que eu venha controlar o chamado ato discricionário. Posso controlar ato vinculado ou posso controlar ato discricionário. Mas volta para o controle interno. Se o controle é interno e é um controle de legalidade de mérito, lembra que mérito é escolha, ó, e só existe escolha se o ato for um ato que discricionário. Estão percebendo o raciocínio aqui, ó? Então, olha a lógica aqui, pessoal. Controle interno pode ser tanto de ato vinculado quanto de ato discricionário. Estão percebendo? Controle externo pode tanto ser de ato vinculado quanto de ato discricionário. Então, os dois, eles podem sofrer controle interno ou controle externo. Agora, perceba que o controle externo do ato discricionário é só em relação à legalidade, não é em relação ao mérito. Então, deixa eu ir para o outro desenho para voltar para esse, ó. Então, perceba aqui, ó. Quando eu tenho esse ato daqui, cadê? Quando eu tenho esse ato daqui, esse ato sendo vinculado, ele sofre controle. Controle de legalidade. Lembra que não tem controle de mérito, porque não existe a liberdade de escolha. Já o ato discricionário tem os dois tipos de controle, tanto controle de legalidade quanto controle de mérito, porque aqui eu tanto verifico se o ato foi feito de acordo com a lei, como eu analiso se o ato ele é legal ou ilegal. Aí perceba, se o controle é de legalidade desse ato vinculado, pode ser um controle interno, ou seja, a própria administração que o produziu faz o controle, ou pode ser um controle externo, que o exemplo mais comum que cai na sua prova é o Poder Judiciário exercendo o controle do ato do administrador. Já aqui no ato discricionário, perceba que o aspecto da legalidade do ato discricionário pode tanto sofrer um controle interno, quanto pode sofrer um controle externo. Já a parte em relação à escolha, que é o controle de mérito,
só pode ser um controle interno, não podendo ser um controle externo. Eu vou botar um X, pessoal, calma, não enlouqueça. Então, não pode ser controle externo, porque lembra que a escolha é sempre interna e nunca externa. Eu espero que com esses esquemas tenha facilitado sua vida. Então, deixa eu botar na ordem aqui para você ir tirando o print, tá certo? Para você ir copiando tudo isso que a gente fez. Aqui a gente fez um desenho. Perceba que por esse desenho daqui, ó, o ato que eu pratiquei foi um ato discricionário. Sendo um ato discricionário, veja que ele tinha aqui, ó, tanto o controle de legalidade quanto o controle de mérito. Aí a gente já colocou todas as informações, vou só somar mais algumas para poder o seu material ficar ótimo, para você colar o desenho na parede do seu quarto e com esse desenho você conseguir fazer revisões só olhando. Então, se é controle de legalidade, sendo repetitiva, pode ser interno ou pode ser externo. Já o controle de mérito só pode ser interno. Agora sim, dá o print, pessoal. Pronto, copia, botou na parede do quarto, vai ficar linda a parede do seu quarto, cheia de desenho, não é isso? É uma coisa maravilhosa. Olha o próximo desenho para tu copiar. O próximo é esse daqui, ó, de controle, onde a gente foi fazendo passo a passo do controle interno e externo e falando da legalidade e do mérito. Só falta uma informação para você poder tirar o print. Esse nome controle pode aparecer na sua prova sendo chamado de tutela. Pode ser chamado de tutela. O que é tutelar? Tutelar é controlar. Tutela é sinônimo de controle. Aí eu acho engraçado quando eu dou aula presencial que eu faço a seguinte pergunta. Ó. O que diabos de vez em quando vem na sua prova falando de um tal de um princípio da autotutela? Aí quando eu vejo o aluno tá pensando aqui, ó, se tutela é controle, autotutela é o quê? Aí eu vejo alguns alunos fazendo assim, ó. E é isso mesmo. Autotutela é o controle interno. Perceba, tutela é controle, auto por si mesmo. Então é danado para cair em prova dizendo princípio da autotutela. O que é o princípio da autotutela? É a possibilidade que a administração tem de controlar os seus próprios atos, controlando tanto o aspecto da legalidade dos seus atos, quanto o aspecto referente ao mérito, que é a escolha. Beleza? Bora anotar. Vem pra cá comigo. Então, vindo pra cá, a gente tem tutela, que é controle. Aí, quando falar na sua prova em autotutela, é a possibilidade de controle interno, que pode ser tanto de legalidade quanto ser de mérito. Agora sim, copia essa página. Copiou? Beleza? Vou passando, viu, pessoal? Pronto. Copia esse desenho daqui também, onde a gente montou só para ficar bonito, que eu sou toda metódica, para o seu desenho ficar bonito. Lembra que a gente fez o paralelo da administração com o poder judiciário e viu as formas de controle, controle interno e externo. Copiou esse daqui também? Próximo. O próximo a gente fez o ato vinculado e discricionário e foi falando das formas de controle. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Então vai ficar muito fácil essa pergunta daqui do slide. Ó. Deixa eu voltar para ela. Perceba, aqui no slide tem assim, ó. É possível controle judicial em relação a um ato discricionário? A gente já sabe que sim. Pode existir um controle judicial de um ato discricionário? Pode, mas só em relação à legalidade desse ato. Só em relação à legalidade e não em relação ao mérito, que lembra que mérito é escolha, a escolha é sempre interna e nunca externa. Aí, para a gente finalmente sair dessa página, existem os limites à discricionariedade, que lembra que a discricionariedade, ó, ela sempre é feita com limites. Aí no seu edital sempre vem o tópico uso e abuso de poder. Só que perceba, apesar do edital vir o nome uso e abuso de poder, ele não quer o uso de poder, porque o uso é o uso normal do poder. É o uso para poder eu conseguir alcançar os meus objetivos. Já o abuso de poder é quando você não respeita os
limites. Então, na sua prova, o que ele quer não é o uso de poder. O que ele quer na sua prova é o abuso de poder. E abuso de poder é gênero, do qual eu tenho duas espécies. O desvio de poder e o excesso de poder. Para a gente poder entender, vamos fazer mais desenho para poder você colocar lá no seu quarto. Perceba o seguinte, ó. Deixa eu montar a base daqui. Eu tenho o tal do abuso de poder. Abuso de poder é gênero. Aí dentro do gênero abuso de poder, eu vou ter duas espécies. Quais são as duas espécies? Eu tenho desvio de poder e do outro lado eu vou ter o chamado excesso de poder. Eu tenho o desvio de poder e eu tenho o tal do excesso de poder. Então, perceba claramente que abuso de poder é gênero. Aí, dentro do gênero abuso de poder, você tem que estudar as duas espécies que são o desvio de poder e o chamado excesso de poder. Eu vou montar um desenho. Depois do desenho, aí eu vou olhar para você para a gente poder entender isso que a gente está desenhando. Vê só. Vou botar aqui administrador. Vou botar olhos e bocas, que eu fico nervosa no boneco. Aí vou botar a palavra competência. Aí a competência tem que ser usada para o fim que a lei manda. Só que aí eu vou botar aqui o nome outra finalidade. Então, ao desenho, administrador, competência, finalidade da lei e outra finalidade. Vamos entender isso daqui, mas antes da gente aprofundar, eu quero visualizar com vocês o que significa competência. Deixa eu te dar dois exemplos aqui, ó. Imagina que eu passei no concurso para ser professora da Universidade Federal aqui de Pernambuco, para poder ser professora da matéria de Direito Administrativo. Você sabe que para ser professor da Federal, você tem que passar no concurso. Eu passei no concurso, virei então professora da Universidade Federal. Olha dois exemplos que eu vou te dar. Primeiro exemplo, minha aula é maravilhosa. Tenho competência, sim ou não? Tenho. Minha aula é uma porcaria. O povo está preferindo jogar dominó do que assistir minha aula. Tenho competência? Tenho. Aí diz, professora, estou entendendo mais nada. Sabe por quê? Porque competência em direito administrativo é completamente diferente do sentido de competência que a gente usa para o dia a dia. Porque no dia a dia, quando você diz que uma pessoa ela é competente, você está dizendo que ela trabalha com qualidade. Se eu digo a Aline é competente na filmagem, eu estou dizendo no dia a dia que ela trabalha com qualidade. É esse o raciocínio. Mas em direito administrativo, competência não tem nada a ver com qualidade na prestação de serviço. Competência tem a ver com pode ou não pode estar fazendo aquilo. Se eu passei no concurso para professora da Federal, eu não posso estar ministrando aquela aula, ou posso? Posso. Então, tanto faz se a aula é boa, tanto faz se a aula é ruim, eu tenho competência do mesmo jeito. Pode ser que eu não esteja atendendo ao princípio da eficiência. Pode ser que eu não tenha qualidade na prestação do serviço, mas competência eu tenho. Estão percebendo essa diferença? Tranquilo para vocês? Então, veja, deixa eu te dar dois exemplos. Primeiro exemplo, imagina que existe um trânsito dos infernos. Eu não sei na sua cidade, mas aqui em Recife o trânsito, meu filho, é local já para você sentar e relaxar. Não adianta mais você reclamar do trânsito aqui em Recife, porque se você reclamar do trânsito, você infarta, morre, o trânsito continua e você foi-se embora para outro plano. Então não adianta mais você reclamar, é curtir, não é isso, não tem mais o que fazer. Senta lá, escuta uma música e vai. Só que digamos
que a prefeitura está com um plano para poder melhorar o trânsito. E o plano é construir uma nova avenida expressa aqui. Se eu construir uma nova avenida expressa aqui, vai ser uma maravilha. Vai melhorar a vida de todo mundo. Vai desafogar o trânsito. Só que tem um problema. No meio do caminho aqui, tem uma casa linda. Ela é lilás com rosa, detalhes em dourado, orquídeas na porta e coelhinhos branquinhos de olho vermelho pulando na frente. A casa é de Aline. Eu te pergunto, Aline, minha filha, você quer que eu derrube? Ela está dizendo assim, não. Mas a gente que mora aqui quer? Quer, lógico que quer, porque a gente prefere a avenida do que a casa fofinha dela para melhorar a vida da gente. Estão percebendo? Então, nesse caso, pode ser que é o administrador, um prefeito, por exemplo, desaproprie a casa de Aline, derrube a casa de Aline para construir a nova avenida. Claro, naquele momento ele abusou de seu poder ou ele usou? Usou, porque o uso do poder é o uso normal. Então, ele usou do poder para poder melhorar a vida de todo mundo. E veja que ele está embasado no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então não tem nenhum problema nesse primeiro exemplo. Mas vamos para o segundo exemplo? Digamos o seguinte, ó. Eu e a Aline, a gente é inimiga de infância. A gente se odeia desde o colégio. A gente começava a brigar na Expo Brinquedo. Depois a gente começou a brigar pelas melhores amigas. Depois a gente começou a brigar por namorado. Aí a baixaria é grande, né? Brigar por homem é uma baixaria sem fim. Então começou a brigar. É uma esculhambação, uma xingando a outra. A gente se odeia. Eu não aguento olhar para as fuças de Aline. A gente se odeia muito. Só que aí um belo dia eu fui eleita para prefeita. Quando eu fui eleita para prefeita, a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi bater na cara de Aline. Quando ela abriu a porta, eu digo, tá vendo isso aqui, queridinha? Seu decreto de desapropriação. Arruma tuas trouxas de roupa suja, que tu tá desapropriada. O trator já tá aí na porta, em 5 minutos tá passando por cima. Aliás, precisa nem sair de casa. Por mim, você fica até aí dentro. Estão percebendo o raciocínio? Eu, prefeita, estou desapropriando a casa de uma pessoa, porque ela é minha inimiga de infância. E eu estou fazendo isso só de pirraça. Perceba, olha o raciocínio. Eu, prefeita, sou uma administradora? Sim. Tenho competência para desapropriar? Sim. A desapropriação, segundo a lei, tem uma finalidade, que basicamente é garantir a melhoria do interesse público, necessidade pública e interesse público. Então, se eu faço a desapropriação para melhorar o interesse público, beleza. Mas nesse caso eu estou pensando no interesse público, eu estou fazendo vingança. Vingança? Então, olha o esquema comigo aqui, ó. Volta para o desenho. Voltando para esse desenho daqui, você raciocina da seguinte maneira. Nesse caso, de eu desapropriar a casa da minha melhor amiga, eu, prefeita, tenho competência para desapropriar. Mas, segundo a lei, a finalidade da desapropriação é melhorar o bem-estar coletivo. Eu não estou pensando nisso. Eu estou desapropriando para atingir uma outra finalidade, que é a finalidade de vingança. Então, eu te pergunto o seguinte, ó. Eu agi de acordo com o que manda a lei ou desviei da finalidade da lei? Desviei. Desviei para poder atingir uma outra finalidade. Se eu desviei da finalidade da lei, eu cometi um desvio de poder, que pode ser chamado de desvio de finalidade. Então, isso sendo descoberto, essa desapropriação vai ser válida ou inválida? Inválida, porque ela não está respeitando a finalidade da lei. Beleza esse primeiro exemplo? Tranquilo? Vou para o segundo. Deixa eu fazer o desenho aqui. Deixa eu botar os bonecos. Administrador. E aqui a palavra competência. Administrador. E aqui a palavra competência. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Vou imaginar um exemplo bem fácil, só para você entender o que é o excesso de poder. Imagina, vou promover a Aline agora. A Aline não é mais desapropriada, agora ela é juíza. Ó, melhorou, ela deu até um sorrisinho agora para mim. Então ela agora é juíza e eu sou analista dela.
Só que digamos que todos os dias a Aline ela estudou muito para passar no concurso, mas depois que passou, digamos que ela não está muito preocupada em trabalhar não. Todo dia ela chega para mim com uma pilha de processos e diz assim, querida, olha esses processos, faz a sentença e depois leva para eu assinar. Já dá nojinho da pessoa, né? Pronto. Aí eu fico o dia todo é assim, ó. A Aline passeando, eu trabalhando. A Aline gastando, eu trabalhando. A Aline viajando, eu me arrombando. É sempre assim, minha gente, não muda. Eu faço a sentença inteira. Quando ela aparece, ela nem lê, ela só assina e já vai-se embora de novo. Aí, digamos que em um belo dia, o tribunal que a gente trabalha, ela como juiz e eu como analista, estava premiando os melhores juízes. E a Aline, ela recebeu o prêmio como juíza que produzia as melhores sentenças. Aí quase que eu infarto da plateia, porque a sentença é minha. O prêmio é meu. A bonitinha só tá lá de gaiata. Aí já foi ela, toda montada no vestido da Chanel, não é isso? Um sapato Dior e uma bolsa da Prada. Os meninos de regra não estão entendendo isso que eu falei, mas ela tá vestindo mais ou menos uns 50 mil reais no baixo, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. E eu de ré, né? Não é isso? Ou Marisa na plateia. Então ela tá aqui, ó, toda montada no brilho, na finesse, na riqueza. Aí ela começou o discurso dela. Ela começou o discurso dizendo assim: muito obrigada a todos por esse prêmio, mas não tem nem como eu ser humilde, porque todo mundo sabe que, na verdade, eu vivo para este tribunal, eu vivo para a produção dessas sentenças. Família, desculpa a ausência, porque para mim não existe diferença entre dia de semana e fim de semana. Eu só vivo para a produção dessas magníficas sentenças. Muito obrigada a todos e até ano que vem, que o meu prêmio, não é isso, vai vir de novo e vai embora. E eu pensando, desgraçada dos infernos, faz um discurso desse, não agradece a equipe, não me dá uma cidra, uma caixa de chocolate Darcó para agradecer, não me dá nada. Aí eu, revoltada, disse, pronto, vou mostrar a todo mundo quem faz essa sentença. No outro dia ela chegou com os processos para mim e disse assim, queridinha, faz aí a sentença e depois o assino. Eu disse, faço, querida, pode deixar que eu faço. Aí comecei, fiz a melhor sentença da minha vida, todinha, todinha, todinha. Aí no final eu assinei, ó, assinado, Ana Cláudia Campos, analista de direito. Eu te pergunto o seguinte, ó, essa sentença existe? Existe, que você pode pegar, olha ela aqui, mas é válida ou inválida? Inválida. Porque eu, Ana Cláudia, agi dentro da minha competência, eu fui além? Fui além. Se eu fui além, eu me excedi. Se eu me excedi, eu cometi um excesso de poder. Então, o que é o excesso de poder? É quando o administrador pratica um ato sem sequer possuir competência para tanto. Vem para cá comigo. Vindo para cá, a gente percebe o seguinte, ó. Enquanto no desvio de poder eu tenho competência, mas não respeito a finalidade, no excesso de poder eu pratico um ato sem sequer possuir competência para tanto. Então perceba o seguinte, essa sentença, ela vai ser válida ou inválida? Inválida, ela era até maravilhosa, como ganhou prêmios, mas a pessoa que produziu não tinha competência para tanto. Então perceba, o abuso de poder pode gerar problema na finalidade ou pode gerar problema na competência. Mas uma coisa é certa, qualquer uma dessas espécies do abuso de poder torna aquele ato um ato que inválido, ou inválido por falta de respeito à finalidade, ou inválido por falta de respeito à competência. Tranquilo até aí, pessoal? Tá vendo que direito administrativo é fácil? É muito fácil, minha gente. Vocês estão aprendendo lógica, não é isso? E informática, quanto mais administrativo. Beleza até esse ponto daí? Tranquilo para todo mundo? Aí, professora, pode ser a sua pergunta. Esse inválido é nulo ou anulável? Eu vou chegar nesse ponto mais para frente. Por enquanto, vamos chamar tudo de inválido. Mais para frente no curso, eu digo qual ato inválido é nulo e qual ato inválido é anulável. Por enquanto, vamos sonegar informações. Não é isso, a gente sonega e mais para frente a gente aprofunda. Beleza? Então, volta comigo. Voltando comigo aqui para o material.
A gente já deu print nesse daí? Pronto, copia esse desenho, mais um para tua parede. E tua mãe é que vai gostar, né? Tu pendurando tudo na parede, teu quarto vai ficar bom de limpar, vai ficar uma maravilha. Aí a gente acaba finalmente essa página daqui, fazendo a diferença de vinculação para discricionariedade e começa a entrar de fato nos poderes. Aí a gente já pode entrar aqui, ó, nesse poder, que é o chamado poder hierárquico. Perceba que eu botei palavras-chave aqui, ó. Eu botei que poder hierárquico é distribuir, escalonar as funções, poder interno, poder permanente, não se aplica ao particular, e delegação versus avocação. Mas desenhando tudo fica mais fácil. Vamos começar a desenhar fazendo aqui um esquema em relação ao... Não, deixa eu botar na página certa. Vamos fazer um esquema aqui em relação ao chamado poder hierárquico. Poder hierárquico. Vê só o raciocínio. Poder hierárquico, se eu puder te dar um conselho, é lembrar disso daqui, ó. Quando estiver estudando poder hierárquico, lembre do desenho de uma pirâmide. Vai facilitar toda a sua vida. Desenho aqui de uma pirâmide. Essa pirâmide daqui, ela representa a administração pública. Então, essa pirâmide daqui, ela está representando a administração pública. Perceba que a administração pública, ela vai distribuir e escalonar as funções. Então, vamos lá. Poder hierárquico é o poder de você distribuir e escalonar as funções. Traduzindo, se é distribuir e escalonar, é um poder que vai trazer a noção de organização, a administração pública. Vamos imaginar o seguinte, ó, deixa eu te dar alguns exemplos olhando para você. Vamos pegar como exemplo um tribunal, que fica bem fácil da gente imaginar. Qualquer tribunal, um TJ, um TRF, um TRT, qualquer tribunal. Você percebe que dentro desse tribunal existe uma divisão de funções. Por exemplo, vai existir o técnico judiciário, vai existir o analista administrativo, vai existir o oficial de justiça, vai existir o juiz, às vezes existe um perito ou alguma coisa parecida. Então, estão percebendo que dentro daquele local vai existir uma distribuição de funções. Quando você faz um concurso, esse concurso você já está fazendo para um cargo específico, porque dentro desse local vai existir a distribuição de funções. Então perceba, o INSS, por exemplo, ele tem o técnico do INSS, ele tem o analista do INSS, ele tem o perito médico do INSS, então eu estou distribuindo as funções. Isso tudo é para organizar, porque imagine que fosse a mesma pessoa para fazer tudo. Ou ela morria, não é isso, né, surtada, ou então nada funcionava. Então eu distribuo as funções. E perceba que cada função vai ter a sua própria pirâmide. Como assim? Imagina que você passou para técnico do INSS, imagina que você passou para técnico de um TJ, de um TRS, você passou para técnico. Você passando para técnico já vai ser distribuído na função de técnico. Só que você já chega como bam da repartição no ápice da pirâmide? Claro que não, né? Baixa a bola. Tu chega como aspira do lugar. Um aspira rico, nem que seja de felicidade, mas ainda assim um aspira. Você entra na base da pirâmide. E depois de um tempo, aí você vai sendo promovido e vai subindo. Então existe a pirâmide dos técnicos, a pirâmide dos analistas, a pirâmide do oficial de justiça e assim por diante. É mais ou menos o seguinte esquema, ó. Vem comigo. Vindo para cá, a gente desenha assim, ó. Quando você passar no seu concurso, você vai ser distribuído em uma função. Função de técnico, função de analista, função de perito. Você vai ser distribuído em uma função. E vai ser escalonado em um nível. Muito provavelmente, você vai ser escalonado no nível mais baixo da pirâmide. Mas o que importa é entrar.
Porque depois que você entrou, você vai trabalhar bem, ser simpático com todo mundo, trazer caixas de chocolate para poder ir sendo promovido. Quando você vai sendo promovido, você vai subindo, ó. Subindo, 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 até chegar no seu objetivo final, ó. Perceba que seu objetivo final é aqui, ó, o ápice da pirâmide. Por que que você quer chegar aqui? Porque essa pessoa daqui é a pessoa que menos trabalha e é a pessoa que mais recebe. A pessoa que está no ápice da pirâmide, provavelmente ela ganha mais que todo mundo e só aparece na festa de confraternização de fim de ano. É lá que você quer chegar. Mas como é que você vai chegar lá? Assistindo o resto das aulas, não é isso, mas só no próximo bloco.